Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, treinamento de liderança, em que nós vamos compartilhar o que Deus tem feito para nós. E aí, como está a sua igreja? Estou perguntando a sua igreja, mas não estou falando da família Betel não, estou falando da sua célula, né? Porque a sua igreja é a sua célula, você é um líder, você é um pastor de ovelhas, de vidas. E nós estamos aqui numa série que eu estou colocando aí, na última vez que eu ministrei, eu coloquei dicas para o líder de célula. O texto está em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós temos que entender, meus amados, assim como nós precisamos do oxigênio para respirar, dependemos dele para viver, nós também precisamos entender que a nossa célula tem que ser esse oxigênio para nós, ou seja, ela tem que ser o motivo de nós estarmos vivendo, porque você foi feito, líder, com um propósito, você foi feito para liderar, Deus te separou com esse propósito de dar a você parte do rebanho dele. Então você precisa fazer da sua célula o seu oxigênio, o motivo pela qual você vive. E nós vemos aí no dia a dia que as pessoas estão alcançando os picos. As pessoas estão sendo bem-sucedidas, as pessoas estão alcançando, o que nós chamamos o pico, e elas estão vendendo isso, que nós chamamos de mentoreamento, a algum preço muito barato. Mas eu quero dar para você hoje dicas que a Bíblia dá para nós, que Deus nos dá como liderança. E aí eu deixo para você, hashtag fica uma dica aí, 0800. Deus te dá de forma livre, Deus te dá sem custo nenhum para você compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Então vamos lá, na vez passada que eu ministrei, eu dei 3 dicas, e eu quero relembrá-las com você rapidamente para a gente dar seguimento a essas dicas aí. A primeira dica foi: tenha Deus em primeiro lugar. Ou seja, se na sua vida Deus é em primeiro lugar, você já está começando a sua célula muito bem. A segunda dica que eu dei é: aprenda a transpor os obstáculos. Isso mesmo, você não pode parar. As lutas vão vir, mas você precisa aprender a pular, a transpor esses obstáculos. E a terceira dica: aprenda a virar a página. Tem pessoas que continuam presas aí, você não pode fazer isso. Nós vamos falar um pouco mais disso aqui, dando outros temas aí, mas para fixar no seu coração. Então, quarta dica para você que quer ser um líder bem-sucedido, alguém de Deus, alguém que está respondendo ao chamado de Deus na sua vida. A primeira dica que eu quero deixar para você é: seja flexível. Quarta dica, anota aí: seja flexível, ou seja, tenha em você essa condição de ceder. Nós temos que lembrar, meus amados, que nós precisamos buscar ser como o bambu. Já viu que o bambu ele é uma árvore, uma planta em que tem um alto poder de envergadura, ou seja, por mais que os ventos estejam soprando sobre uma plantação de bambu. Nós vemos que alguns tempos atrás nós estávamos aí com ventos muito fortes, árvores caíram, telhados foram arrancados, mas se você for olhar uma plantação de bambu, ele cede com o vento, ele se prostra de acordo com a força do vento, só que ele não quebra. Por quê? Primeiro nós temos que entender o seguinte: dentro da flexibilidade que o bambu tem, por que ele não é arrancado? Porque o bambu, as suas raízes são entrelaçadas, ou seja, precisamos entender que essa flexibilidade que precisamos ter, nós temos que estar entrelaçados em Deus, entrelaçados ao nosso supervisor, entrelaçados aos nossos pastores, entrelaçados aos nossos discipulados. Porque a pastora Helena tem uma frase que ela gosta muito de usar, que ela diz o seguinte: junto nós somos mais fortes. Então você não será arrancado pelos ventos que vêm sobre a sua vida, porque você está aliançado com alguém. E a segunda coisa dentro de uma plantação de bambu é que ele tem esse poder, as suas fibras, a sua composição permite que ele deite, mas ele não se rompe. Então nós precisamos entender que, como cristãos, precisamos ser firmes, precisamos ser resistentes. Há uma palavra chamada resiliência, que é o poder que você tem de pressão sem ceder, sem romper. Então você precisa aprender a ser capaz de vencer os seus medos. Você precisa ser capaz de vencer as suas dificuldades, as suas limitações,
porque a resiliência, a flexibilidade é algo que precisa fazer parte, meus amados, tem que fazer parte da qualidade de todo líder. Todo líder precisa ser flexível, pois a nossa liderança, ela vai passar por dificuldade. Jesus já falou para nós: no mundo vocês terão aflições. Ou seja, Jesus está nos preparando para o mundo que viria. Então eu quero que você entenda que na sua liderança você vai passar por dificuldades, você vai passar por provações, você vai passar por aborrecimento, não é verdade? Você sabe o que eu estou falando. Você que lidera uma célula, você que tem um grupo de pessoas, você sabe lidar com pessoas é difícil, é complicado, só que não é impossível. Não podemos nos deixar abater diante daquilo que vem sobre as nossas vidas, porque nós temos que entender que há um contexto por detrás desta pressão que você está sofrendo, por essa dificuldade que você está passando, e esse contexto, existe uma coisa que é regida pelo Espírito Santo de Deus, exatamente. Meu amado, você precisa ser flexível, porque você precisa entender que na sua liderança nada acontece por um acaso. Você precisa ser flexível, porque você precisa entender que Deus não perdeu o governo da sua vida. Ele continua gerenciando a sua vida, Ele continua sendo com você diante das suas dificuldades. Então, mesmo que você hoje se sinta no chão, mesmo que você hoje se sinta abatido, mesmo que você hoje se sinta em pé de querer desistir, entenda uma coisa: há poder no nome de Jesus para te erguer. Há poder no nome de Jesus para mudar aquilo que você está vivendo. Então, meus amados, nós precisamos entender que a flexibilidade nos dá essa capacidade de ceder sem parar. Nos dá uma capacidade de ceder, de ser flexível, de se prostrar, de ir até o chão sem romper. Exatamente. Você que já rompeu com o seu líder, você que está me ouvindo, que não é um líder de célula, você que é o líder que já rompeu com a sua célula, já abriu mão dela, você que já rompeu com a sua supervisão, não ouve mais a direção, não busca mais a direção da sua supervisão, do seu pastor, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que tem um texto que diz o seguinte, que há um rio que passa e por onde ele passa, ele traz a vida àquilo que estava morto. Então que você permita nessa noite que o rio de Deus passe pela sua vida e traga de volta, que ele possa trazer vida àquilo que estava morto. Na adversidade que encontramos vitórias. Exatamente, é sobre a pressão que nós encontramos os caminhos para refazer, para poder vivenciar coisas grandes. Exatamente, precisamos entender, meus amados, que a provação vem, a luta vem, a adversidade vem, para que você possa olhar lá na frente e falar: uau, como que eu sofri, mas olha onde Deus me colocou. Eu quero ministrar sobre a sua célula nessa noite, em nome de Jesus. Não importa onde vocês estejam, não importa, líder, como você está se sentindo, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Deus não te colocou no lugar errado, você não está no lugar errado, você está onde Deus te chamou para você estar. Então é na adversidade que nós vamos encontrar vitórias. É mediante as batalhas que você vai vencer. Então, se você consegue entender que o que você está passando é um momento, é uma fase, é um processo de Deus na sua vida, você é flexível, porque você não vai desistir. Você sabe que as coisas estão acontecendo, mas há um fim. O pastor Nós tem uma pregação antiga que nós gostamos de citar, que ele fala: a última palavra é a de Deus. Então nós temos que entender, meus amados, Deus ainda não deu a última palavra na sua liderança, Deus ainda não deu a última palavra na sua célula, Deus não deu a última palavra na sua família, Deus não deu ainda a última palavra na sua vida profissional, na sua vida financeira. Deus ainda está trabalhando ao seu favor. Creia nisso nessa noite, em nome de Jesus. E eu preciso que você entenda isso. Você precisa ser flexível, você pode se render, você pode se prostrar, você pode se abaixar, meus amados,
mas você não pode romper. Outro ponto dentro da flexibilidade é que não podemos esperar dos outros o que nós fazemos ou o que nós somos. Nós precisamos também ser flexíveis com a nossa membresia. Precisamos ser flexíveis com aqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. A sua célula ainda não é o que você deseja. Os seus membros ainda não fazem aquilo que você deseja que eles fazem. Mas entenda uma coisa, seja mais flexível com as suas ovelhas. Seja mais flexível, seja mais tolerante com aquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Ame-os mais. Sabe por quê, meu amado? Continue investindo neles, continue trabalhando, continue orando por eles, porque eles são filhos amados de Deus, que está sendo confiado a você. Então seja mais flexível, sabe? Seja mais tolerante com a célula. Ah, pastor, a minha célula é só Jesus. Amém. Se é só Jesus, você está no caminho certo. Não abra mão da sua célula, não desiste do seu trilho de liderança, não desista da sua liderança, não desista do seu pastor, do seu supervisor, não desista, meu irmão, em nome de Jesus. Seja flexível com a sua liderança. Talvez o seu supervisor, ele não te responde como antigamente. Ore por ele. Talvez você não tenha mais o respaldo, você não tem mais a presença do seu pastor aí. Em nome de Jesus, nós estamos trabalhando para erguer essa liderança, para podermos levantar homens e mulheres apaixonados. Nós contamos com você. O pastor Honório está aí refazendo a nossa célula, refazendo todo o contexto que nós estamos vivendo, para dar para você uma motivação a mais, para dar para você um gás a mais. Mas, meu amado, eu quero dizer para você, seja flexível, aguente mais um pouco, não abandone, não desista daquilo que está nas suas mãos, porque eu quero que você entenda o seguinte: Deus confiou a você o que está nas tuas mãos. Deus confiou a sua família, Deus confiou esse salário que Deus te dá, Deus confiou o emprego, a empresa onde você está, para você ser boca de Deus lá. Mas Deus confiou também, meus amados, ovelhas, filhos que você vai cuidar, que você vai pastorear. Então, nós estamos nesse processo de transição, nós estamos nesse renovar, sabe, de liderança, de postura, de estratégia, e você logo será alcançado. Nós estamos aí trabalhando arduamente para que isso alcance você, para que você seja. Então, meu amado, não abandone, não desista, não rompa com a sua célula, com os seus membros, com o seu líder, com o seu supervisor, com o seu pastor. Seja flexível, porque Deus é contigo. A segunda lição, a segunda dica que nós damos para você, né, na verdade a quinta lição, né, nós estamos numa sequência aí, essa é a segunda parte dessa série que eu estou trabalhando com você, dicas para um líder de célula. A quinta dica é: aprenda com os seus erros. Isso mesmo, olha só o que essa frase diz: o passado é um espelho para que você veja o presente. Vou repetir: o passado é um espelho para que você veja o presente. Eu quero que você entenda, meus amados, que quando nós erramos, nós temos que fazer deste erro um combustível para levar a nossa célula para um novo nível. Exatamente. Nós não podemos, meus amados, deixar que os nossos erros do passado ditem o nosso futuro. Pelo contrário, quando você para avaliar o que você já errou, você agora tem munição, você agora tem recursos para não voltar mais a errar. Tem uma frase que nós não sabemos o autor, que diz que é burrice, permita usar essa expressão, é burrice esperar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exatamente, nós não podemos esperar resultados novos fazendo as mesmas coisas. Então, quando nós erramos, Deus nos dá uma oportunidade de fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. E assim, certamente, teremos um resultado diferente, um resultado melhor. Então, o passado não pode te parar, ele tem que te impulsionar.
Os seus erros não podem estar para você, para te levar para baixo, para você deixar a sua cela, porque a sua liderança, porque se isso está acontecendo, meu amado, é porque você não entendeu e você vai passar pela prova novamente. Exatamente. Deixa eu te perguntar, quando você faz um curso, né, quando você estudava, se você está numa faculdade, você recebe o ensinamento, você recebe a direção. E chega um dado momento que o seu professor, o seu mestre, ele vai te dar uma avaliação, que nós chamamos de prova, ok? Então, quando você entra na prova, quando você faz a prova, você vai mostrar para o seu professor que você entendeu aquela disciplina, que você entendeu aquela matéria. Quando você não atinge uma nota suficiente, o que acontece com você nessa prova? Você vai ter que refazer essa prova. Então, meu irmão, se você está abandonando a sua célula porque você errou, se você está deixando a sua liderança porque você olha para trás e você fala, eu errei, eu não sou ninguém, isso me mostra que você não aprendeu. Exatamente. Porque se Jesus falou, no mundo terão aflição, mas ele não botou um ponto final. Ele coloca, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós temos aflições, mas temos em nós a certeza, a promessa de Deus e a certeza de que Ele venceu e Ele está em nós, nós temos condições de vencer os nossos erros, de transpor, de melhorar aquilo que nós fazemos. Então, meu amado, toda a prova, ela deve te fazer crescer. Toda a prova deve te levar ao amadurecimento e não te reprovar e não te parar. Então, se nós aprendemos que com os nossos erros nós precisamos ser aprovados, precisamos ir além daquilo que nós passamos, nós estamos mostrando para Deus, Deus, eu entendi. Eu entendi por que a minha célula não me ouve, eu entendi por que eu estou orando e eu não estou vendo as coisas mudando, eu entendi por que a minha célula perdeu pessoas, eu entendi, Senhor, por que a minha célula não cresce mais, por que não tem mais visitante, por que a minha célula tá triste. Eu entendi, Senhor. Eu posso e eu preciso melhorar. E aí, meus amados, quando nós reconhecemos os nossos erros, porque entenda uma coisa, meu irmão, meu querido líder, o grande problema é que nós normalmente terceirizamos os problemas. Exatamente, nós já julgamos que o problema está na nossa célula. Nós achamos que o erro está na nossa membresia. E isso você está transmitindo para eles uma falha, um erro que você como líder deveria estar assumindo. Meu irmão, para e pensa. Jesus, em meio à sua crucificação, ele olha para os romanos, ele olha para os judeus falando tudo e fala, Senhor, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha tudo, meu amado, para poder julgar, para poder falar, tá vendo? Eu tô aqui, eu morri, eu tô querendo entregar e vocês estão fazendo tudo isso, mas não, ele assume o seu papel. Eu quero que você entenda, meu irmão, se você está passando por isso que você está passando, Deus sabe que você pode. E Ele quer que você fale o seguinte, eu entendi, Deus, é minha responsabilidade dessa célula, é minha responsabilidade do meu filho, da minha esposa, do meu marido, do meu cônjuge, é minha responsabilidade de levar Jesus nesta empresa, de anunciar Jesus nesta faculdade, nessa escola. É sua responsabilidade, meu irmão. Deus conta com você para resplandecer a glória dele através da sua vida. Sabe, Deus poderia rasgar os céus e mostrar os céus abertos para toda a humanidade. Ele poderia mandar os anjos descerem, meus amados, e se mostrarem como anjos celestiais que são, como seres belos que são, mas Ele escolheu fazer isso através de você. Ele escolheu que você seria o porta-voz de anunciar deste amor, de mostrar o que é amar, o que é cuidar. Então eu quero que você entenda que se você está passando por provação, olhe para os seus erros e melhore-os. Olhe para os seus atos e faça a diferença. Porque você precisa entender e assumir o seu papel dentro desse processo. Lucas 9, versículo 62 diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
é apto para o reino de Deus. Nesse texto, o problema não está em olhar para trás. O problema está, meus amados, em ser afetado por olhar para trás. Porque nós temos às vezes que olhar para onde nós passamos e ver o que nós erramos, sim. Olhar para trás é o problema é que nós nos deixamos ser afetados pelos nossos erros. Ah, pastor, eu cuidei tão bem e me abandonaram como discipulador. Ah, pastor, eu cuidei tão bem e as pessoas me abandonaram na minha célula, né? Meus amados, entenda isso. Olhar para trás e ver o que eu fiz de diferente, o que eu fiz que não foi legal, vou fazer melhor. E se você fez certo, meu amado, entenda, Jesus passou por aquilo que você está passando. Ele foi um discipulador como nenhum outro. Ele foi um mestre como nenhum outro, meu amado, mas Judas o traiu. Pedro o negou. Quando ele falou para os discípulos, ó, vocês fiquem aqui porque eu vou ressuscitar, todos os discípulos, meus amados, quiseram voltar para a sua velha vida. Então entenda, Jesus também passou por isso, mas ele não desistiu dos seus discípulos. Ele aparece àquela mulher no domingo de Páscoa, ele fala, diga para os meus discípulos e a Pedro. Por que ele destaca Pedro, meus amados? Porque ele sabia que Pedro estava desistindo, mas ele não tinha desistido de Pedro. Talvez o seu membro já desistiu da sua célula, talvez o seu discípulo, meus amados, já desistiu de você, mas você não pode desistir dele, você não pode abrir mão dele, você tem que continuar orando, continuar buscando, ligando para ele, visitando ele, porque isso vai te levar, meus amados, para um novo nível de liderança. Aprenda com os seus erros, cresça com os seus erros, amadureça com os seus erros. E eu quero terminar dentro desse ponto de você ser aprovado com os seus erros, é que você precisa acreditar em você mesmo. Acredite em você. A sua capacidade é maior, é bem maior do que as suas dificuldades. Vou repetir, a sua capacidade é bem maior do que as suas dificuldades. O seu posicionamento é maior do que os seus erros. Se você se posicionar em Deus, entenda, a sua capacitação vem de Jesus. Olha o que diz Filipenses 1:6. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, Paulo falando, vai completá-la até o dia de Jesus. Aquilo que Jesus começou em você, ele vai completar. Meu irmão, eu entendo que você vai deixar a sua liderança quando você for para ser um supervisor, porque você está crescendo nesse nível. Mas Deus não te chamou a ser um líder para você voltar a ser uma ovelha. Não, Deus te chamou a você ser um líder para você crescer, para você ir além daquilo que você já colocou. E a sexta dica que eu dou dentro dessa série é: seja o fogo. Exatamente, seja o fogo. Seja o fogo que incendia sua célula com coisas boas, que queima os pensamentos negativos e que mantém o calor da presença de Deus. Aqui, meus amados, muitos estão fracassando porque nós perdemos o ardor do chamado de Deus. Já não queimamos mais o fogo da presença de Deus em nós, abandonamos o amor por vidas. E queremos uma célula avivada, queremos uma célula viva, sendo que nós, a liderança, já não estamos mais do mesmo jeito. Sabe, entenda uma coisa, meu amado, onde estão aqueles homens, aquelas mulheres que chegavam mais cedo na sua célula para preparar, para ajudar o anfitrião? Onde estão aqueles que preparavam o estudo com excelência, que sempre tinha uma atividade nova, sempre tinha algo novo para poder oferecer para a sua célula? Onde estão aqueles que oravam por salvação na sua célula? Onde estão aqueles que visitavam as ovelhas que Deus confiou a ele? Quem, meus amados, entende? Como você vai entender se a sua célula não está fazendo, se você não faz? Eu quero que você entenda, meus amados, a sua célula será animada quando você estiver transbordando de alegria. Você é a faísca da sua célula. A sua célula será cheia de Deus quando você estiver cheio de Deus. Ela será animada quando você estiver transbordando essa alegria. Então, meus amados, seja você este fogo
na sua célula. Seja você a sempre querer mais, seja você a sempre estar orando, seja você a sempre contribuir, seja sempre a você a buscar estar junto, fazer momentos de comunhão, ter momentos de lazer na sua célula, mas ter também momentos de oração. Estamos tendo vigílias, meus amados. Na primeira semana nós temos a vigília do Awake, na segunda semana nós temos a vigília do culto do avivamento, temos aí o culto do avivamento. Aonde que está você, meu líder, que pode estar nesse culto buscando, clamando a Deus pela sua célula, buscando de Deus um milagre? Cadê aquele fogo que queimava no seu coração? Ah, pastor, eu já não estou mais assim. Ah, pastor, eu já não sinto mais. Eu sei, meu irmão. Peça a Deus. Peça a Deus, é o que diz Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vou repetir. Porque dele. Então, eu quero que você entenda que tudo vem dele. Se você não tem mais alegria, peça que vem dele. Se você não tem mais, meus amados, aquela vontade de orar, peça a Deus que Ele vai te dar. Se você não tem mais vontade de cuidar dessa célula, dobre o seu joelho agora aí onde você está. Fala: Senhor, me perdoa, eu estava errando, mas Senhor, traz de volta aquela paixão pela minha célula. Meu irmão, entenda, quando nós vemos em Gênesis, a Bíblia falando, meus amados, que através da palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Nós vemos em João falando que através dele, de Jesus falando, todas as coisas foram criadas através dele. Então entenda, em nome de Jesus, o Criador continua a criar, ele continua a poder trazer de volta, gerar em você aquilo que se perdeu. Busque no Criador, fala: Senhor, traz de volta, queima no meu coração. Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. Ele foi soprado sobre a sua vida. Ele foi enviado para ser o consolador. Ele vai te consolar. Pastor, eu não tenho palavras nas minhas orações. Dobre os seus joelhos e chore, gema, mas não deixe de estar na presença do Senhor. Pastor, eu não tenho vontade de ler. Eu sei, meu amado, mas busque em Deus. Busque em Deus. Porque se você não for esta chama que queima na sua célula, eu te pergunto, meu líder, quem vai ser? Se você não é o representante da glória de Deus na sua casa, quem vai ser? Se você não é a boca que traz a palavra profética no seu trabalho, na sua faculdade, eu te pergunto, quem vai ser? Que você seja o Isaías, que ao ver os céus abertos, Deus pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías prontamente se diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Que você seja um Isaías na sua casa, que você seja um Isaías na sua célula, que você seja um Isaías no seu trabalho, na sua faculdade. Diz: Senhor, traz de volta. Traz a brasa do altar e faz queimar de volta no meu coração. Isaías precisava que a brasa fosse tocada nos seus lábios. Talvez você precise que a brasa seja tocada no seu coração para que possa voltar a queimar. Eu quero orar por você, meu irmão. Que você possa entender essas 3 dicas de hoje. Seja flexível. Entenda o que você está vivendo, não ceda, não pare, não rompa. Seja flexível com a sua liderança, seja flexível com os seus membros, aprenda com os seus erros. Não continue fazendo aquilo que não deu certo, faça coisas novas. Pastor, não sei criar, o Espírito Criador está em você. E por último, meus amados, seja você o fogo da glória, da presença e do poder na sua célula. Eu quero orar por você neste momento. Em nome de Jesus. Deus, nós não sabemos como estão os corações de cada líder, mas de uma coisa eu sei, o nosso Deus não mudou. Ó Pai, assim como num dia nós fomos chamados e esse chamado fez queimar o nosso coração, nós nos prostramos nesta noite, Senhor, e pedimos:
traz de volta este fogo, traz de volta, Senhor Pai, esse ardor por amar, por desejar, por querer ser um líder de célula. Senhor Pai, traz de volta o amor pela nossa membresia, traz de volta o amor pela nossa estratégia, traz de volta o amor pela nossa liderança. Senhor Pai, eu não sei o que se rompeu, eu não sei, Senhor Pai, o que trouxe a dor, eu não sei o que trouxe a ferida, mas, Senhor Pai, que o Senhor passe o bálsamo de Gileade neste momento, nesta ferida que esteja alojada na alma, Senhor Pai, no espírito. Ó Pai, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que traz à vida aquilo que estava morto. Em nome de Jesus, eu ministro sobre cada líder neste momento a vida, Senhor, ó Pai, o ardor da Tua presença. Senhor, ó Pai, faz-nos, ó Pai, líderes novos, faz-nos pessoas que amam, Senhor, ó Pai, a obra do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa colocar em nós o amor por vidas que estão hoje, Senhor Pai, caminhando a passos largos para o inferno, vidas que o Senhor já nos deu para cuidarmos, para gerarmos neles, ó Pai, mais vidas, através da célula, Senhor Pai, são vidas gerando vidas, que nós possamos estar alinhados, ó Pai, com os Teus propósitos para a nossa célula. Abre os nossos olhos e faz-nos ver, Senhor, aquilo que nós perdemos. Espírito Santo, Deus, mostra onde nós erramos, para que nós possamos voltar, nos consertar e dar seguimento àquilo que o Senhor tem para nós. Opera em nós os Teus milagres, Senhor. Opera em nós, ó Pai, o Teu querer. Eu quero profetizar células abençoadas. Eu quero profetizar células vivas, células alegres, células frutíferas. Senhor Pai, células que desejam, ó Pai, buscar vidas para o Teu reino. No nome de Jesus. Ó Pai, eu quero abençoar a liderança da rede celular, a supervisão e os pastores da rede celular, que o Senhor possa nos conduzir debaixo da Tua presença e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nesse sábado às 17 horas temos o nosso culto dos 60+. Então, se você tem um papai, tem um vovô aí que está em casa precisando de algo novo, sábado às 17 horas, aqui na Matriz, em Hélio Ferraz, vamos ter mais um culto dos 60+. Você é nosso convidado e traga convidado, talvez alguém do lado da sua casa que está ali ocioso, não tem mais alegria, traz para o culto, sábado 17 horas, contamos com você. E domingo 18h30, nosso culto de celebração, venha celebrar, venha cultuar ao Senhor. O culto online é para aqueles que não podem. Se você quer mais de Deus, vem, esperamos por você. Beijo de coração, família Betel, uma família para pertencer.